Trás-os-Montes, no concelho de Vimioso, a aldeia de Carção pretende recuperar a memória do seu passado judaico. Parte da numerosa comunidade cristã nova de Carção, do século XVI e XVII, já foi localizada em 250 processos de Inquisição, 50 já totalmente estudados. A Associação Cultural O Almocreve está agora a construir um museu que pretende evocar o criptojudaísmo em Carção, mas também noutros locais do distrito de Bragança. É um trabalho muito recente, como dizia, mas tem já alguns frutos que são visíveis, porque com alguma regularidade, e eu pessoalmente posso fazer testemunho disso, recebo e-mails de Israel, de gente preocupada e interessada com a história de Carção. As antigas divisões entre judeus e lavradores, que duraram até meados do século XX, impediam casamentos e até dividiam a aldeia. Hoje, tudo mudou. As pessoas têm muito orgulho, com toda a sinceridade, acredito, coisa que eu não esperava que acontecesse tão rapidamente. As pessoas têm muito orgulho em dizerem que são descendentes de judeus, em contar as tradições que os seus avós mais ancestrais lhes contavam. A divulgação na net e o livro Carção, Capital do Marranismo, com futura tradução em castelhano e inglês, têm divulgado a história dos cristãos novos de Trás-os-Montes. Eles estão à procura daquilo que eu noto, à procura da história marrana do século XVI, século XVII. Grande parte das pessoas ficam sensibilizadas e nem querem acreditar com muitas das histórias que se passaram aqui em Carção, não é? O facto de tanta gente ser processada, o facto de tanta gente ser morta, não é? A resistência que eles tiveram aqui em Carção até ao final, não é? É bom que se note, quando os factos, depois da Inquisição ser abolida, em 1853 o padre escreve uma carta ao bispo a dizer que o que é que está a passar em Carção. Desde que a Inquisição foi abolida, os judeus em Carção voltam a praticar o judaísmo de livre e espontânea vontade. E há muita gente, é o que ele diz. A minha sogra, quando era mais nova e tinha os filhos ainda de tenra idade, o meu sogro, que era lavrador, havia ali alguns dos primeiros casamentos entre lavradores judeus, claro que há outros antes, mas havia ali sempre quase que um conflito, porque o meu sogro, como era lavrador e era um cristão praticante, queria que todos os domingos os filhos fossem à missa. E a minha sogra muitas vezes, porque os filhos não estavam com grande vontade, discutia com o meu sogro e dizia: vão agora os filhos à missa, deixa lá os rapazes em paz, os rapazes e raparigas, não vão lá aprender nada, que é que vão hoje fazer à missa. E este conflito existia muitas vezes, muitos domingos, e eles acabavam por não ir à missa por vontade que a minha sogra impunha, porque o pai dela já impunha a ela e o avô dela já impunha ao pai dela. Paco Dias, um conhecido intérprete e estudioso espanhol da música sefardita, interessou-se pelo projeto e ofereceu em fevereiro um espetáculo para a angariação de fundos para a edificação do Museu dos Costumes e da Memória Judaica de Carção. Para mim é uma experiência extraordinária. Quando soube que podíamos ter aqui um concerto de graça, porque por apoio do Museu de Costumes Judaicas de Carção, é um concerto benéfico, não? Quando tive a oportunidade de poder fazê-lo, para mim é muito importante, porque já tinha lido algumas coisas, alguns livros, como Carção, a capital do marranismo, e eu já sabia que aqui havia criptojudeus, mas é muito interessante. Para mim é uma experiência importante na minha trajetória profissional. E esta noite acho que vamos estar todos à vontade aqui a cantar e a passar um bom momento. Interpretadas em ladino, a língua falada pelos judeus da Península Ibérica, estas canções há séculos que acompanham o nascimento, o casamento e as festas religiosas do calendário judaico, como o Purim ou o Pessah. A cultura sefardita, neste caso, é a cultura ibérica, e por isso temos que salvaguardarla, temos que recolherla e temos que preservarla para o futuro e para as futuras gerações. En el 2004, un profesor catalán que trabajó publicó un libro muy interesante que se llama Los judeus amagats, en catalán los judíos escondidos, y habló de Belmonte, de las rezas de Belmonte, y habló de Carção. La primera vez que llega a España una información clara sobre Carção. La Inquisición en España, sobre todo la castellana, es muy dura, muy tremenda. La Inquisición en Portugal, hasta casi 1500, finales de 1500, no es muy dura. Entonces, los
judeoconversos pueden estarse moviendo de un lado a otro sin gran problema. A partir ya 1500, a finales de 1500, aquí la Inquisición también es muy fuerte, porque es curioso que las actas de la Inquisición española, sobre todo a partir de 1600, ya no se dice la palabra judío, porque la Inquisición no podía juzgar judíos, solo cristianos nuevos, y les llama portugueses. El delito era ser portugués. Y hay algunos que dicen nombre, apellido, y dice de Toledo, portugués de nascenda. No es portugués, pero la idea era que todo portugués era criptojudío. Mis raíces, unas son de aquí, mi apellido es Loureiro, pero y Loureiros hay escritos en los archivos de la Torre do Tombo de Lisboa. Por desgracia, unos pocos fueron allí quemados cuando la gran de 1504, creo. Y también mi segundo apellido, Sol, S-O-L, también es de mi madre, es de origen también judío, y somos del Mediterráneo, somos del Levante español, de Alicante, Valencia. Os processos de Inquisição revelam que nos interrogatórios os cristãos novos de Carção confessavam ter livros religiosos judaicos, cumprir o jejum de Yom Kippur, festejar o Purim e respeitar o Shabat. A história do criptojudaísmo transmontano não se resume, porém, só a esta aldeia. Arguzelo, Campo de Víboras, Vimioso, Mugadouro, Vilarinho dos Galegos, Rebordelo tiveram no passado comunidades de cristãos novos que mantinham uma intensa rede de contactos entre si. A Associação Almocreve sonha agora poder também montar um roteiro de visitas e dar a conhecer aos visitantes as muitas histórias de um passado surpreendente.